Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Débora, eu sou monitora de empresarial de vocês. E hoje eu pensei em revisar mais a questão da sociedade limitada, porque na monitoria passada a gente fez uma passagem sobre todos os outros temas da matéria, e eu acredito que a sociedade limitada vai ser o ponto mais importante assim para a gente revisar. Vou começar a compartilhar minha tela. Bom, a sociedade limitada, como o nome já diz, ela tem a responsabilidade limitada e ela tem a personalidade jurídica justamente porque ela tem registro. Então, ela é formalizada. E a sociedade limitada, ela é criada através do contrato social, que está previsto no artigo 997 do Código Civil. E uma peculiaridade dessa sociedade é que o sócio ele não pode contribuir só com a prestação de serviços. Ele tem que contribuir financeiramente para essa sociedade. E a responsabilidade, né, de cada um é restrito ao valor da sua cota. Então, se você tem 30% da sociedade, você vai ser responsável por aquela quantia. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Porque o que acontece? Às vezes a empresa declara aquele capital social, só que ela não mantém aquele valor ali certinho. Então, se der algum problema, se surgir alguma dívida e aquele capital não tiver integralizado, todos os sócios respondem solidariamente. Então, essa é uma questão da limitada. E na sociedade limitada, tem algumas cláusulas obrigatórias. E eu coloquei listado aí certinho, que são o nome, né, e a qualificação de cada um dos sócios, a sede social, então precisa ter um local fixo, o nome empresarial, e na monitoria passada a gente até passou sobre essa questão do nome empresarial, e perdão, passei sem querer. A gente até falou sobre essa questão do nome empresarial, né, que pode ser a firma, pode ser usado o CNPJ, enfim. Os administradores, né, em relação aos administradores, tem que especificar as atividades, né, que eles vão gerir, enfim. Tem que constar o prazo da sociedade, se ela é determinada ou indeterminada. Então, indeterminada é aquela sociedade que você não prevê um fim para ela. Então, ela vai se prolongar no tempo. E determinada pode ser que você crie uma empresa para uma determinada coisa e você sabe que ela vai ter um prazo para acabar. Então, esses são os tipos de prazo para a sociedade. E aí tem a questão do capital social e a divisão de cotas, né? Tem que estar lá certinho qual que é a parte de cada um. Então, fulano vai ter 30, outro fulano vai ter 40%, e isso influencia muito na questão da responsabilidade do slide anterior. Então, é uma cláusula obrigatória. E a participação nos lucros. E a participação, ela não necessariamente vai ser de acordo com a divisão de cotas em si. Porque, por exemplo, pode ser que um sócio ele tenha 30% da sociedade. Só que ele também trabalha ali, então ele pode ter uma participação um pouquinho maior nos lucros, porque ele está contribuindo tanto com o capital quanto com os seus serviços. Então, isso pode influenciar, ou se é um sócio que tem uma influência maior na sociedade, enfim, isso eles podem definir. Mas o que vale lembrar é que não necessariamente precisa corresponder a essa participação no capital social. Voltou, eu acho. Enfim, que precisava ser pessoa física, aqui não precisa. Então, quer dizer, precisa ser uma pessoa física, né? Mas não precisa ser um dos sócios. E aí, isso, precisa ser uma pessoa física. E pode ter mais de um administrador, diferente também de outros tipos de sociedade que a gente viu que pode ser mais de um. E aí vem a questão de que é necessário delimitar a função desses sócios, né? Quais que vão ser os poderes desses sócios? Assim como a gente faz quando tem uma procuração, de advogado, a gente vai fazer aqui com a questão do sócio. O que que ele pode fazer? Até onde ele pode ir?
E aí, no silêncio desse contrato social, os administradores eles podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, oneração ou a venda de bens imóveis que depende do que a maioria dos sócios decidir. Então, no silêncio desse contrato, ele pode fazer tudo, menos essa questão da alienação. Mas é bacana delimitar porque faz mais sentido. E aí, quanto à cessão de cotas? A cessão de cotas entre os sócios, ela é livre, né? Todavia, em relação a terceiros, ela só poderá ser realizada caso não exista a discordância de mais de um quarto do capital social. Então, por ser limitada, principalmente se ela for, né, de pessoas, ela vai ter, ela não vai ter essa flexibilização. Então, entre os sócios, é ok, é tranquilo, é fácil de fazer. Mas em relação a terceiros, para incluir outras pessoas é, estranhas, né, no negócio, vai precisar que não tenha essa discordância do restante. E aí é em relação ao capital social, né? Não é em relação ao número de pessoas, por exemplo. Porque vamos supor que um sócio tenha 80% e o outro 20%. Poxa, se o sócio de 80 não permitir, obviamente ele vai ser a maioria pela porcentagem que ele possui. Ou se fosse três, mas cada um com 20 e o outro com 60. Do mesma forma, quem tiver o maior capital social, né, vai decidir. E quanto à herança de cotas, em caso de omissão do contrato, né, os herdeiros eles não ingressam na sociedade, salvo se houver a concordância de todos os demais sócios. Então, o herdeiro ele vai ter direito, sim, àquele valor, obviamente, né, ele vai receber por herança, mas ele não vai poder ingressar na sua sociedade, por exemplo, ele não vai poder administrar a sociedade, independente do que o pai dele, a mãe dele tenha feito naquele lugar. Então, ele vai ter direito só ao valor, né? E quanto ao incapaz, como a gente já viu na outra monitoria, o incapaz ele não pode iniciar a atividade empresarial, mas ele pode continuar, desde que o capital esteja integralizado e desde que haja decisão judicial que permita isso, porque ele vai precisar ser assistido, ser representado. Então, são esses dois requisitos para ele participar. E também ele não pode participar da administração, né? Ele pode estar ali na sociedade, mas não administrando. E aí eu coloquei como observação algumas definições que são importantes. Que é o capital social, né? Que é a soma de todas as riquezas que os sócios colocam na sociedade. As cotas, que são as partes representativas de cada sócio na sociedade. Então, é a porcentagem que pertence a eles, né? E que vai definir, muitas vezes, a o poder deles ali dentro da sociedade. Então, para decisões, isso é crucial. E o patrimônio, né, que são a soma de todos os bens que pertencem à sociedade que não constam no capital social. Porque o capital social, ele é um valor para ter como base, mas ele não é necessariamente tudo aquilo que a sociedade possui. A sociedade pode ter várias outras coisas que não estão ali inclusas. Então, esse é o patrimônio, que é tudo. E aí, a gente chega na desconsideração da personalidade jurídica. A sociedade limitada, né, ela é caracterizada por ser limitada, então, em regra, ela não vai fazer com que o patrimônio do sócio seja atingido, mas tem uma exceção, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E a desconsideração, ela ocorre por dois motivos: quando tem o desvio de finalidade e quando tem a confusão patrimonial. Então, a desconsideração, ela vai acontecer quando o sócio tenta fugir da dívida, quando ele tenta ocultar valores, quando ele usa o dinheiro da sociedade para coisas pessoais. Então, você não sabe o que é dele, você não sabe o que é da empresa, você não tem noção do que está acontecendo ali. Então, segundo a teoria maior, né, deve ter o dolo, a má-fé e a fraude. Então, tem que ser configurado que aquilo que ele está fazendo para ocultar o dinheiro, é para fraudar, né, os credores, enfim. E aí tem a teoria menor, que não é o que a gente segue, e basta haver a dívida, o que não faria sentido,
porque imagina, você faz uma sociedade limitada justamente porque você quer proteger o seu patrimônio pessoal, você quer ter uma responsabilidade limitada. Então, imagina se você está ali na sociedade, está trabalhando com boa fé, e aí você tem uma dívida, enfim, e imagine que só pela existência dessa dívida o seu patrimônio pudesse ser atingido. Não faria sentido ela ser limitada, sendo que isso poderia acontecer. Então, a gente adota a teoria maior. Então, regras gerais, né? Coloquei ali no artigo 50. Sempre que o sócio ou administrador agir com dolo, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode afastar a personalidade jurídica para que seja possível atacar o patrimônio pessoal. E essa desconsideração da personalidade jurídica, ela não extingue a sociedade, ela apenas afasta a personalidade jurídica para poder haver, né, aquele pagamento daquela dívida. E ela é permitida só por decisão judicial. Então, o juiz ele tem que autorizar isso, não é só você chegar na empresa e que acontece. Não. E aí, esse pedido, né, pode ser a requerimento do credor ou até mesmo do Ministério Público. E é isso. Da desconsideração, eu acredito que é isso. Ok, vou trocar de material agora. Ok. E aí, a gente tem a questão da exclusão do sócio, né? E a exclusão do sócio, ela deve ser motivada. E diferente da saída do sócio, né? Porque o sócio, quando ele sai, por exemplo, de uma sociedade com tempo indeterminado, ele não precisa de motivo para ele sair. Ele é livre para tomar essa decisão. No caso da sociedade com tempo determinado, aí ele precisa de um justo motivo, porque já que tem um prazo para aquela sociedade existir, então por que que ele está saindo? Por que que ele tomou essa decisão? Agora, para a exclusão desse sócio, é necessário. Então, os outros sócios, né, eles vão ter que justificar as causas de exclusão. E aí, essas causas pode estar previsto no contrato social, por exemplo. E, e aí, né, tá ali escrito que, segundo o STJ, né, uma falta grave somente se configura quando há um ato lesivo contra a sociedade ou os demais sócios, de modo que meros dissabores entre eles não ensejam a expulsão. Então, por exemplo, os outros sócios, eles não podem expulsar alguém simplesmente porque aquela pessoa não concordou com uma decisão, simplesmente porque teve um atrito, um conflito entre eles. Não, tem que ter um motivo justo. Vamos supor que eles trabalharam por 20 anos super bem, todo mundo se dava bem, o negócio estava maravilhoso. Você não vai expulsar alguém porque você teve uma briguinha. Porque, por exemplo, o sócio quis abrir uma filial e o outro não quis. Isso não é um motivo justo. Mas se aquele conflito, né, se perdurou, se a relação de amizade, a relação empresária que eles tinham, se acabou, se não tem hipótese alguma deles continuarem, né, se é um atrito relevante, aí ok, aí faz sentido que eles se separem, porque a sociedade vai estar prejudicada em relação, né, ao que eles estão vivendo. Mas tem que ter um motivo. Ok. E aí, o nome, né? Dissolução da sociedade. E aí, a dissolução da sociedade, ela pode ser de duas formas. Pode haver a dissolução parcial, que é quando, né, por exemplo, a sociedade perde um dos seus membros. Então, se tivesse conflito, algum sócio sair, é uma dissolução parcial. Porque aquele sócio, mesmo que ele saia, né, ele tem direito à porcentagem que ele já tinha na empresa. Então, ele vai sair e aquele valor correspondente a ele vai sair junto. Então, é uma dissolução parcial que o sócio sai, mas a sociedade continua. E aí, né, tem as hipóteses, que pode ser essa exclusão do sócio, a retirada espontânea, que como eu falei, na determinada tem que ter motivo, na indeterminada não precisa, ou a morte do sócio, que é o que a gente estava falando da questão dos herdeiros. E o direito, né, aí da retirada.
apuração de haveres, que é nesse procedimento para se apurar quanto que eles vão ter que pagar para aquele sócio. Então, era o que eu estava falando agora, que ele vai sair e a porcentagem dele vai junto. E aí os sócios eles têm duas possibilidades quando esse outro sai. Ou eles diminuem, né, o capital social, já que aquele saiu, ou eles entregam o dinheiro para ele e interam o restante do valor para continuar com aquele capital social determinado. Ou senão, eles vão ter que fazer um ajuste ali e mudar os valores mesmo. E aí a gente tem a dissolução total. E a dissolução total, como é possível imaginar, é quando tem a extinção da sociedade. E aí as hipóteses de dissolução total é pelo consenso unânime dos sócios, então todos os sócios decidiram acabar com a sociedade, não faz mais sentido, então todo mundo saiu, e aí vai ter que dar fim à sociedade, porque vai sobrar quem ali. A decisão, né, da maioria do capital social, então a maioria das pessoas que têm determinada quantia de capital social decidiram acabar. Então, por exemplo, o sócio que tem 60% decidiu acabar com a sociedade. E aí ficou o resto. Vai ter que ter extinção dessa sociedade, porque a maioria do capital social decidiu assim. A inexequibilidade do objeto social ou o exaurimento do objeto social. Então, quando a razão de existir da sociedade ela não pode mais acontecer, ou quando a finalidade dela acabar. Então, por exemplo, a sociedade vendia produto de supermercado e do nada eles começaram a trabalhar com combustível. Poxa, são coisas totalmente diferentes. Então, eles mudou o objeto social, mudou a razão daquela sociedade existir. E aí a gente tem a falência, que é uma matéria que eu acho que vocês vão ver mais para o final do semestre, que é a parte de recuperação de empresas, né, de falência, que é quando a recuperação ainda é uma tentativa de ressuscitar aquela sociedade, mas a falência é quando não tem mais jeito, realmente a sociedade ela não tem mais dinheiro, não tem mais o que fazer, então ela acaba. E aí, quando a sociedade acaba, tem a fase de liquidação, que precisa dar fim naquele patrimônio, né? Então vai ter a venda, vai ter a alienação de todos aqueles bens. Os sócios, né, eles vão quitar todas essas dívidas e eles vão dividir o restante entre eles, né, na igualdade das suas participações. Então a liquidação é na dissolução total. E aí a gente tem a questão da arbitragem também, que é uma forma, né, alternativa de resolução de conflitos. Eu não sei como tá agora no terceiro semestre, mas pelo menos eu no meu terceiro ano a gente teve um projeto em que a gente fez uma audiência de arbitragem e ela é muito comum para questões empresariais, né? Normalmente tem essa cláusula de arbitragem que os sócios eles se comprometem quando tiver algum problema a não levar para o judiciário, mas levar para uma câmara arbitral onde eles podem resolver aquela lide. E o que normalmente é o mais aconselhado mesmo, porque na Câmara Arbitral vão ter especialistas. Então, você não vai levar para um juiz que, por exemplo, pode não ser tão conhecedor assim do direito empresarial. E aí você leva para essa Câmara, onde vai ter um especialista que vai saber nortear as partes e vai saber dar uma decisão que corresponda para aquela necessidade. E eu acredito que seja isso. É, pensei talvez em passar as questões que eu tinha separado. E só um minuto. Raquel, você que tá aí, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, pode falar, tá bom? Não- Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Quando eu comecei não tinha ninguém ainda, mas fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que essas questões eu já tinha. Acho que já estão publicadas lá no Instagram da monitoria, mas acho que seria bacana passar aqui também para comentar sobre elas.
A primeira que eu separei vai de encontro com a revisão de hoje, que é em relação à sociedade limitada. Então, Miguel e Paulo, eles pretendem constituir uma sociedade do tipo limitada porque eles não pretendem responder subsidiariamente pelas obrigações sociais. E na consulta a um advogado, previamente à elaboração do contrato, foram informados de que nesse tipo societário todos os sócios respondem, e aí é o que a gente viu, solidariamente pela integralização do capital social. Porque mesmo que a sociedade seja limitada, os sócios eles são obrigados a cumprir com aquilo que eles estabeleceram. E é bacana colocar um valor de capital social alto, relativamente, porque você vai ter mais facilidade para negociar, mais facilidade para ir ao banco, né, conseguir talvez um empréstimo benéfico para a sociedade. Só que você também não pode jogar tão alto, porque você vai ter que integralizar aquele capital, você vai ter que ser responsável por aquele valor. Então, os sócios, mesmo na limitada, eles são obrigados, né, a ter essa integralização. E aí, né, na alternativa B fala até o valor da cota de cada um, e não, é o que a gente viu, tem a solidariedade, mesmo que a responsabilidade deles seja de acordo com a cota de cada um, para a integralização é solidária, justamente porque é o ponto principal ali da sociedade, eles precisam cumprir aquilo. Na alternativa C, né, fala até o valor da cota de cada um, após 5 anos da data do arquivamento, e não tem nada disso. E solidariamente pelas obrigações sociais, também não, porque é o que a gente estava falando. Para a integralização, eles respondem solidariamente, mas para as outras responsabilidades, é na proporção de cada um, que também não seria justo um sócio de 10%, por exemplo, responder da mesma medida que um sócio que tem 90% da sociedade. E acho que é isso em relação a essa. E sobre a segunda questão, Álvares Florencio, ele tem um filho relativamente incapaz e consulta você, como advogado, para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos LTDA, cujo capital social se encontra integralizado. E essa questão do incapaz, ela é muito importante. E é bem bacana a gente lembrar sobre ela. Porque como eu estava falando antes, né, o incapaz ele não pode começar uma atividade empresarial, o que também não faria sentido mesmo, porque como que uma pessoa vai começar sendo que ela vai ter que ser representada por outra pessoa? Então não faz sentido você começar uma atividade empresarial que você mesmo não vai poder gerir. Mas o incapaz ele pode continuar, justamente, né, porque ele vai herdar aquilo, então não faz sentido que ele perca isso. Mas aí ele vai ter que ser assistido, ele vai ter que ser representado. E nesse casinho, dá para ver que cumpre os requisitos que a gente precisa, que é o capital social integralizado. E aí, as alternativas. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. Então, aí tem um dos requisitos, né, que é ele ser assistido, mas não está falando nada sobre a integralização do capital social. Então, não é uma boa alternativa. Alternativa B. Não é permitida a participação de menor absoluta ou relativamente incapaz em sociedade, exceto nos tipos de sociedade por ações. Essa nada a ver, porque não tem essa previsão. E a gente já viu que é possível sim a participação. Alternativa C. Não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa-mortes. Também não. Essa não é uma boa alternativa. E alternativa D, que é a nossa última chance. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que ele esteja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. E essa é a nossa alternativa, porque são esses requisitos justamente, né? A integralização, que já está no casinho, a vedação, né, do exercício de administração e que ele seja assistido. Então, essa é a nossa alternativa. E aí, eu acho que eu compartilhei no grupo até, eu deixei comentado cada um, coloquei os artigos, por exemplo, da sociedade limitada, né?
é o artigo 1052, que todos respondem pela integralização. E aí, da questão dos 5 anos, né? Que o capital social ele divide em cotas iguais, desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. E aí, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos. Então, esse prazo de 5 anos, ele não é em relação à cota de cada sócio, mas sim essa obrigação solidária entre eles pela integralização do capital social. E aí eu coloquei outros artigos, enfim. E da segunda questão também, eu coloquei os artigos principais. Eu acho que é isso. Não sei se você tem alguma dúvida, Raquel, mas Não eu tenho nenhuma acredito. dúvida. Não? Não tá bom. Eu acredito que seja essa a matéria. Na última monitoria, a gente deu uma passada geral de tudo. E o que eu acho que tinha faltado mesmo era especificar mais essa parte da sociedade limitada, né, da desconsideração. E eu acredito que seja isso. Obrigada, Raquel, por vir. Vou pedir pro Matheus parar a gravação. Obrigada. Imagina. Boa tarde.